Os 3 principais candidatos ao governo de São Paulo, estão sendo entrevistados nessa semana aqui no Jornal da CNN, encerrando então a série de conversas com os candidatos aos governos estaduais realizada pela CNN Brasil. A CNN já entrevistou os principais concorrentes no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em Minas. Até 4 candidatos por estado foram convidados com regras previamente acertadas com as assessorias. E os nomes foram definidos com base no agregador Locomotiva CNN, que cruza diferentes pesquisas e calcula, então, uma média móvel. Aqui em São Paulo, o cenário é o seguinte: Fernando Haddad do PT lidera com uma média de 36 pontos. Tarcísio de Freitas do Republicanos aparece na sequência com 21 pontos. E Rodrigo Garcia, do PSDB, vem em seguida com 14 pontos. Essa média ainda não contabiliza, é importante dizer, os números, então, do IPEC. Os 3 são os nossos convidados nessa semana. Tarcísio de Freitas, abriu ontem, então, a série de entrevistas. Hoje, a conversa é com o candidato Fernando Haddad, do PT. Vamos saber um pouco mais sobre ele, então. Fernando Haddad tem 59 anos e nasceu em São Paulo, capital. É advogado e professor universitário com bacharelado em Direito, mestrado em Economia e doutorado em Filosofia, todos pela Universidade de São Paulo. É filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1983. Na carreira política, foi chefe de gabinete da Secretaria de Finanças da cidade de São Paulo e, em 2003, entrou na gestão do governo federal, atuando no Ministério do Planejamento e, entre 2005 e 2012, como ministro da Educação nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Em 2012, foi eleito prefeito de São Paulo, perdendo a reeleição em 2016. Foi candidato à presidência da República em 2018 e agora concorre ao governo do estado de São Paulo pela primeira vez. Nossa entrevista terá duração de 20 minutos. Candidato Fernando Haddad, boa noite, muito bem-vindo à CNN Brasil. Muito obrigada por estar aqui. Analisa, o prazer é todo meu. Muito obrigado à CNN por essa oportunidade. Boa noite a todos e todas. Boa noite, candidato. As perguntas serão feitas por mim e pelo analista Caio Junqueira, que já aparece aqui ao meu lado. Seu boa noite também. Vamos lá, Caio. Boa noite, Haddad. Boa noite, Caio. Prazer estar com você. Vamos lá, então. Bom, candidato, o senhor deixou a Prefeitura de São Paulo sem conseguir, fazer grande parte do que prometeu e com uma grande rejeição, inclusive, que inviabilizou, a reeleição do senhor. No seu plano para governar o estado, o senhor diz que vai retomar investimentos absolutamente importantes em infraestrutura. E aí a lista é longa, Escola, creche, hospital, posto de saúde, ferrovia, metrô, moradia. E por isso a pergunta se faz necessária. Por que agora o senhor acha que pode fazer diferente? O seu tempo começa exatamente nesse instante. Analisa, vamos aos fatos, Porque eu acho que se a gente se apegar aos fatos vai ser bom. E tudo que eu estou falando aqui foi checado por agências ligadas aos grandes jornais de São Paulo. Nos últimos 30 anos, segundo o Estadão Verifica, eu fui o prefeito de São Paulo que mais investiu na cidade. Em valores atualizados, isso foi feito pelo próprio Estadão, eu investi em 4 anos 24 bilhões de reais. Mais do que qualquer um dos meus antecessores e muito mais do que os meus sucessores. Depois que eu saí da Prefeitura de São Paulo, praticamente você não vê obra nova, nem de hospital, nem de hospital dia, nem de céu, nem de corredor de ônibus. Simplesmente você não vê obra nova no governo do estado, na Prefeitura de São Paulo. O que você vê é a conclusão de obras que eu deixei em andamento, com dinheiro em caixa ou fluxo de caixa para terminar. Os céus que eu comecei estão prontos, os hospitais que eu comecei estão prontos. Eu inaugurei 425 creches na cidade de São Paulo, um recorde de todos os tempos. Foram mais de 85 mil vagas abertas de uma prefeitura que eu herdei 150 mil pessoas na fila da creche. Então, 6 anos passados, eu acho que é possível fazer uma reavaliação
do meu legado na Prefeitura de São Paulo, no transporte, na cultura, na educação, na saúde, e acho que por isso que eu conto com boa parte da confiança do eleitor de São Paulo, sobretudo da capital, que me dá ampla vantagem em todas as pesquisas. Você viu aí que eu tenho 36% de intenção de voto no Estado, segundo o agregador que vocês próprios fizeram, e na capital o meu indicador é superior a 40% de intenção de voto. Quero crer que as minhas propostas para o Estado de São Paulo são melhores do que as dos meus adversários. E nós podemos conversar sobre elas ao longo dessa sabatina. Sem dúvida. Bom, com 30 anos de jornalismo, eu também amo fatos. E vamos aos fatos, então, só para completar e para deixar bem claro. Para o senhor ser eleito prefeito, o senhor prometeu 20 céus, mas deixou a prefeitura com 1 entregue, certo? São 1 entregue e 10 em obras. Mais 1 entregue, certo? Calma. Sim, e 10 em obras... Só para dizer que eu não fui atenta aos fatos. Não. E 10 em obras... Sim. Com dinheiro em caixa para terminar. Tanto é que estão todos prontos. Todos prontos. Não tem uma obra minha que está em esqueleto. Você pegar o Rodrigo Garcia, pega 800 obras, 500 esqueletos no governo do Estado. E ninguém pergunta para o Rodrigo Garcia por que eles têm 500 obras em esqueleto aqui. Perguntaremos. Então, fica a dica. Perguntaremos. Agora faz a comparação de obras em andamento com dinheiro em caixa para terminar, que é o sonho de qualquer pessoa. Eu gostaria de herdar o governo do Estado com obras em curso e dinheiro em caixa para terminar, e não obras paradas por qualquer razão. É muito diferente a situação. Repito, todas as obras que eu comecei estão terminadas, não tem esqueleto. O que eu não vejo na cidade de São Paulo são novas obras, nem de corredor de ônibus, nem de céu, nem de hospital, nem de hospital-dia, nem de creche, de nada. Vamos conversar mais, candidato. Caio, chega no papo também. Candidato, não tem uma contradição no senhor entre criticar as gestões tucanas no Estado, tendo Geraldo Alckmin ao seu lado? Olha, teria se a gestão do Dória e do Rodrigo Garcia fosse uma gestão aprovada. E ela está longe de ser uma gestão aprovada. Eles tomaram uma série de medidas que foram muito equivocadas e que o Geraldo Alckmin nunca tomou. Nós fazíamos críticas pontuais à gestão do Geraldo Alckmin, mas vou citar um exemplo. Setor calçadista de Franca, Birigui e Jaú. Rodrigo Garcia aumentou o imposto, o ICMS, para 18%. Nós que produzíamos 40% dos calçados do Brasil, hoje produzimos menos de 8%. O que o Geraldo Alckmin fez na época, quando as empresas começaram a deixar o Estado? Baixou para 7%, de 12% para 7%. O que fez o Rodrigo Dória? Subiram para 18%. Nós estamos exportando empregos para o país inteiro. Nós estamos perdendo a indústria automobilística, nós estamos perdendo a indústria calçadista, nós estamos perdendo a indústria têxtil. O que vai ficar em São Paulo? Nós só vamos produzir cana no estado de São Paulo? O estado mais industrializado do país está se reduzindo ao agronegócio, que é importante, mas não completa o ciclo produtivo que o Estado precisa, sobretudo para remunerar bem o trabalhador. Candidato, que bom que o senhor citou aí o interior do estado, França, Birigui, Jaú. O senhor tem dito, Franca, aliás, o senhor tem dito que vai reindustrializar, né, o estado, especialmente o interior, que manifesta ali em algumas partes uma forte rejeição ao senhor. Como é que o senhor pretende fazer isso de fato? Qual que é a proposta para trazer as indústrias de volta ao Estado? Numa declaração recente do senhor, o senhor até contou que 4 empresas importantes, indústrias importantes, deixaram o Estado de São Paulo, que eu sempre digo quando eu converso com algum candidato, nós estamos falando sim do principal estado, né, do nosso país e o mais rico também. Essa penúria não pode acontecer. Olha, Mona Lisa, eu lidero também no interior as pesquisas de opinião. Sem dúvida. As divulgadas pela CNN. Sim, então, não é só na capital que eu tenho uma ampla vantagem, porque já governei a cidade de São Paulo e o povo da capital conhece o meu trabalho e por isso me dá
uma margem de vantagem maior ainda do que sobre os meus adversários, mas também o interior está receptivo à nossa proposta, até porque eu conto com o apoio de 2 ex-governadores, Márcio França e Geraldo Alckmin, que estão rodando o interior comigo, com o meu plano de governo debaixo do braço, que eles ajudaram a escrever. Então não é um plano de um partido, é um plano da maior coalizão progressista da história de São Paulo. E quando eu falo na reindustrialização, eu vou te dar um outro dado. Não apenas o Rodrigo e o Dória aumentaram os impostos, o ICMS, durante a pandemia, afugentando investimentos do Estado de São Paulo, ainda mais, repito, nós estamos exportando empregos, como este governo está dando calote no ICMS exportação. Vou explicar para quem nos assiste. Quando um industrial com sede em São Paulo exporta, ele tem direito a reaver o ICMS do bem exportado, porque você não pode exportar imposto, você exporta um motor, por exemplo, mas você não exporta imposto. O governo do estado tem por obrigação devolver o imposto recolhido da exportação. O governo do estado não devolve. O calote já chega a 20 bilhões de reais. O que eu tenho ouvido dos industriais? Haddad, se você for eleito, você tem que nos devolver que é nosso. Porque se continuar assim, nós vamos sair do estado, como muitos já fizeram antes de nós. Outra coisa importante, nós somos responsáveis por 25% da produção científica da América Latina. Metade da produção científica brasileira está no estado de São Paulo. Nós temos as principais universidades públicas com sede aqui. E por que nós não geramos empregos e oportunidades a partir do conhecimento produzido, como faz a Califórnia, por exemplo? Eu fui ministro da Educação, eu conheço os sistemas estaduais de inovação do mundo inteiro. Eu vou criar um sistema estadual de inovação com tripartite. As instituições de pesquisa, o poder público estadual e o setor privado. E nós vamos reindustrializar o estado mapeando todas as oportunidades de negócio do setor sucroalcooleiro, do setor automobilístico, que hoje produz com tecnologia nacional o carro híbrido flex. É produto nacional e pode ser um produto de exportação, combatendo a guerra fiscal, não exportando têxteis e calçados e setor moveleiro, que é o que nós estamos fazendo no último período. Nós vamos trazer essas indústrias para cá, vou baixar o ICMS para trazer essas indústrias para cá e vou aumentar o poder de compra do salário. O salário mínimo paulista ficou 2 anos congelado durante a pandemia, com o preço dos alimentos explodindo. E eles aumentaram, além de tudo, o ICMS de produtos da cesta básica, inclusive o leite e a carne. É isso que está fazendo com que São Paulo não se desenvolva a pleno vapor. E nós vamos tomar essas medidas muito rapidamente. Eu quero detalhar mais a questão do ICMS, zerar o ICMS da carne e da cesta básica, e claro, o salário mínimo paulista também, mas o Caio também tem uma pergunta e a gente vai intercalando então as nossas questões aqui. Caio, por favor. Candidato, o senhor é professor, já deve ter refletido bastante sobre isso, sobre o antipetismo no interior paulista. Qual que é a sua avaliação? Por que o antipetismo ele, tem uma barreira considerável ali ao PT, principalmente no interior de São Paulo, que é basicamente metade do eleitorado do estado? Nós não podemos tomar as coisas por engessada, entendeu? Essas coisas mudam. Quem é que poderia prever 1 ano atrás que o meu palanque ia ter o Alckmin, o Márcio França, o Boulos, a Marina Silva, o Lula? Quem ia prever isso? Então essas coisas são dinâmicas. A gente sabe que partido grande tem rejeição. Todo partido. O Bolsonaro é uma força social importante no país, é o presidente da República, foi eleito e está em 2º lugar nas pesquisas. Tem alta rejeição. Todo mundo que tem torcida tem rejeição. Isso é normal. Agora, nós estamos fazendo um trabalho para romper isso. Nós estamos fazendo um trabalho para ampliar. Nós estamos fazendo um trabalho que dialoga com o interior. Se nós formos tomar tudo como congelado, nada vai mudar na política. O Estado está sendo governado há 28 anos pelo mesmo grupo político. Pô, será que não chegou a hora de dar um crédito para quem tem experiência, tem serviços prestados? Pô, eu como ministro da Educação, só de bolsa do ProUni, são 700 mil paulistas
que tiveram uma bolsa do ProUni, uma oportunidade de fazer faculdade sem pagar. Fora FIES, fora SISU, fora creche, fora ônibus escolar. Eu acho que nós temos um legado na cidade de São Paulo, que é muito reconhecido, na região metropolitana, que nós já governamos muitas vezes, várias cidades importantes, mas chegou a hora de a gente ter um recado para o interior. Metade da minha família é do interior, é de Votuporanga, de Andradina, de Monte Alto. Eu passei até os meus 15, 20 anos indo todas as minhas férias para o interior e ia de trem. Ia dormindo no vagão dormitório e vendo a beleza que é o estado de São Paulo, o interior do estado. Será que nós não merecemos, com Alckmin, com Lula, com o Márcio França, a chance de colocar esse estado num outro patamar de tecnologia, de industrialização, de educação? São Paulo ficou em 6º lugar em qualidade da educação, sendo o estado mais rico no último IDEB. IDEB que foi um indicador de qualidade que eu criei quando era ministro da Educação. Eu acho que nós estamos prontos para São Paulo, para dar um salto de qualidade aqui. Fala de interior, o olhinho do Caio até brilha, ó. O fã do interior. Mas vamos lá. Candidato, o senhor tem, digamos, algumas propostas do senhor, tem o apelo nacional, né? E aí a gente volta a falar do salário mínimo paulista, R$ 1.580, né? Que o senhor propõe, e também o senhor quer zerar o ICMS da cesta básica e da carne. Mas para o senhor fazer isso, o senhor vai precisar de maioria na Assembleia Legislativa de São Paulo ou, que é tão importante quanto, interlocução. Nesse cenário absolutamente polarizado, como é que o senhor vai fazer isso? Analisa, quando eu fui prefeito de São Paulo, eu tinha 11 de 55 vereadores. Sim, cobri bastante o senhor prefeito de São Paulo. Nós aprovamos plano diretor com 46 votos, aprovamos lei de uso e ocupação do solo, aprovamos código de obra, aprovamos isenção de IPTU, IPTU progressivo, isenção de ITBI. Nós aprovamos tudo com a Câmara, porque se o projeto é bom, o próprio movimento social, a sociedade, acaba pressionando para o bem da sociedade. É muito difícil o deputado votar contra. Olha, o salário mínimo paulista sempre foi 20% acima do salário mínimo nacional. Por quê? Não é favor nenhum, é porque a cesta básica em São Paulo sempre foi mais cara do que a cesta básica da média nacional. Agora, o Bolsonaro não reajustou acima da inflação, mas reajustou, e o Dória resolveu congelar o salário mínimo paulista. Resultado, o salário mínimo paulista está um pouquinho acima do nacional. O nacional 1.212, o paulista 1.283. Não dá para comprar cesta básica em São Paulo. 1.580 é um pouco mais de 20% acima do que será o salário mínimo nacional o ano que vem, previsto em 1.305 se o Bolsonaro for eleito, ou um pouco mais se o Lula for eleito, porque o Lula defende o salário mínimo com o reajuste acima da inflação. Então nós não estamos fazendo nenhum favor e a Assembleia vai reconhecer que isso é justo, isso é devido ao povo de São Paulo. Caio? Candidato, quem que é o adversário mais difícil para o senhor no segundo turno? O senhor já está praticamente no segundo turno e não quero ouvir que é A ou B, tanto faz para mim. É o Tarcísio, é o Rodrigo Garcia. Eu tenho notado que o senhor tem batido também na campanha, aqui na Sabatina, bastante no governador Rodrigo Garcia, e há uma avaliação na sua campanha também de que seria o adversário mais difícil porque os bolsonaristas o apoiariam no segundo turno. Quem é mais difícil de derrotar e por quê? Rodrigo Garcia ou Tarcísio? Na verdade, Caio, deixa eu fazer primeiro uma observação inicial, que é o seguinte. Eu estou respondendo ao Rodrigo Garcia, que está usando 100% do tempo do seu candidato ao Senado, Edson Aparecido, não para pedir voto para o Edson Aparecido, mas para me atacar. Eu acho que a legislação eleitoral deveria até ser revista. Você não pode usar o tempo do candidato a senador da sua chapa, que é o Edson Aparecido, e não pedir voto para o Edson Aparecido. Não se faz uma proposta para o Senado Federal. E o senador que será substituído será o Zé Serra. Nada mais normal do que o Edson Aparecido fazer uma plataforma para São Paulo. Mas ao invés de defender São Paulo, ele usa 100% do tempo para falar mentiras a meu respeito. Eu sou obrigado a me defender. Eu não estava a fim de atacar ninguém porque eu estava liderando a pesquisa. Quem lidera a pesquisa não ataca. Mas para me defender eu tenho que usar algum tempo de TV, sobretudo com esse expediente que, na minha opinião, é até antiético da parte do candidato ao Senado na chapa do Rodrigo Garcia. Agora, sinceramente, é muito difícil você escolher pelo seguinte: eu tenho que estar preparado para enfrentar qualquer cenário, né?
E os dois estão... As pesquisas divergem um pouco. Você viu ali no agregador que a distância entre os dois não é de 3 pontos nem de 4, é de 7 no agregador. Eu imagino, né, que o Tarcísio, pela ligação com o Bolsonaro, que tem na casa de 30%, 31%, 32% em São Paulo, possa atrair os votos do bolsonarismo, entendeu? Eu imagino que esse seja o cenário. Mas eu não descarto nenhum outro cenário, porque eu, de fato, estou preparado para enfrentar qualquer um dos dois. Eu acho que nós temos o melhor programa de governo. Isso vai ficar mais claro no segundo turno, porque aí é tempo igual para todo mundo. Não é como o Rodrigo, que tem o dobro do meu tempo e o dobro do tempo do Tarcísio. É igual para todo mundo. E aí eu vou poder defender as minhas propostas, defender minha gestão, defender a minha passagem pelo Ministério da Educação, apresentar, relembrar o eleitor do legado que eu pretendia oferecer quando passei pela vida pública e defender as minhas propostas. Gente, 2 minutos e meio só e eu tenho tanta coisa ainda para perguntar importante. Vamos lá, candidato. Temos que falar sobre a insegurança no estado de São Paulo, né? O estado tem sofrido demais. Vou dar 2 exemplos aqui. Endereço da CNN de tantas empresas importantes, endereço importante para todos, né? Paulistas, a Avenida Paulista sofrido demais com roubo de celular, uma média absurda, e também o novo cangaço que aterroriza o interior do estado. Eu queria saber do senhor a sua proposta para melhorar a segurança pública, e o senhor tem dito também que vai aumentar salários, né, para os policiais, que isso é necessário. Como? Tirando o imposto, renunciando à arrecadação de ICMS, enfim, como é que o senhor pretende fazer coisas tão importantes? Olha, São Paulo não está com dificuldade financeira, Mona Lisa. São Paulo, só para você ter uma ideia, aumentou a arrecadação durante a pandemia 15% acima da inflação. Ou seja, em termos reais. No momento de crise, em virtude do aumento de impostos que o Rodrigo patrocinou, nós estamos arrecadando 15% além da inflação. Então, nós temos condições de inverter prioridades. Ao invés de ficar cooptando o prefeito para votar em prévia, nós podemos fazer uma coisa muito melhor, que é melhorar a segurança, melhorar a educação e saúde, que são as prioridades da população paulista. Sobre a segurança, nós precisamos investir em policiamento comunitário, e eu tenho um programa que chama Círculos de Segurança, que é a unidade fixa, depois um círculo de unidade a pé e de bicicleta e um outro círculo da PM motorizada. Mas tão importante quanto o policiamento ostensivo é a dimensão investigativa. São Paulo não investiga os crimes e não chega ao ninho da organização criminosa. E por isso que não desbarata as quadrilhas. Sem investigação, você vai prender em flagrante o batedor de carteira, o ladrão de celular, mas você não vai chegar no receptador de celular, de moto e de carro, cujos furtos e roubos explodiram no estado de São Paulo. 1 em cada 3 celulares roubados no Brasil, 1 em cada 3 é em São Paulo. 1 em cada 3 crimes de estelionato de Pix e WhatsApp, é em São Paulo. Então, nós vamos investir, sim, na política investigativa. Acabou, meu Deus do céu. Só dá tempo para dizer muito obrigada ao senhor, candidato Fernando Haddad. Essa foi a segunda entrevista, então, especial com os principais candidatos ao governo de São Paulo no Jornal da CNN. Na quinta-feira, já chamo a todos, a gente recebe o candidato Rodrigo Garcia, do PSDB. Boa noite ao senhor e muito obrigada. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Prazer estar com vocês. Prazer foi todo nosso. Muito obrigada.